Oi, pessoal, bem-vindos a mais um episódio do Inova Aqui, um podcast da UFMA sobre propriedade intelectual e patentes, onde inovação deixa de ser um sinônimo de burocracia e passa a ser um motor de desenvolvimento, não só para o Maranhão, mas para o mundo. Meu nome é Sofia, eu sou acadêmica de medicina da UFMA e também sou bolsista do projeto de extensão Podcast sobre Patentes, que é orientado pela professora Adriana Câmara. Também faz parte desse projeto o Gilmário, que está hoje de forma remota com a gente, e o João Marcos, que está aqui comigo hoje, no Núcleo de Telesaúde, que é o nosso grande parceiro para a execução desse projeto. Pessoal, tudo bem? Como a Sofia disse, eu me chamo João Marcos, sou acadêmico de medicina da UFA. Estou muito animado para esse terceiro episódio, tá? Do Nova aqui, que tem o tema as patentes, né? Tem como tema as patentes. Eu tenho certeza que é um dos tópicos mais desejados por todos vocês. Sei que é um tema muito debatido, muito visado, e hoje a gente vai destrinchar ele muito bem. No episódio passado, nós comentamos de forma mais superficial, justamente para que hoje a gente pudesse nos aprofundarmos. Tudo bem? Sim, com certeza. E quando a gente fala de patente, a gente está falando de um título concedido pelo Estado a um inventor. E esse titular passa a ter o direito de usufruir, de explorar aquela invenção, claro, desde que seguindo a lei e os direitos de terceiros, como eu até comentei por alto no primeiro episódio, mas também, como ele é mais lembrado, impedir que os outros façam uso sem autorização. E esse sistema é muito importante. E por que que ele é muito importante para os dois lados, né? Tanto para o inventor quanto para o Estado. O inventor, ele tem o direito, né, concedido e tal da exploração da sua invenção, seja um produto, seja um processo, e em troca o Estado consegue obter um processo detalhado. O inventor ele é obrigado a detalhar de forma minuciosa o seu processo, ou então o seu produto, né? E isso é muito bom porque incentiva a mais e mais e mais processos de desenvolvimento de patentes. Exatamente. E no Brasil, a Lei da Propriedade Industrial, que é a LPI, que a gente geralmente chama, ela prevê duas naturezas de patente. A primeira delas é a patente de invenção. Ela já está aqui para identificar e para proteger invenções que tragam assim uma resolução para problemas técnicos, para problemas práticos do nosso dia a dia, como foi o caso dos celulares, dos carros, dos aviões, tudo isso. E aqui a gente também tem outro que é o modelo de utilidade. A outra natureza, sendo o modelo de utilidade, ela já está aqui para trazer como foco melhorias a produtos que já têm utilidade prática no nosso dia a dia, desde que tragam uma melhoria de preferência funcional. E é importante a gente comentar que o papel da MU não é proteger a aparência ou a estética. Isso é função do desenho industrial. O foco do modelo de utilidade é a função, tudo bem? E como exemplo, a gente pode citar os diferentes tipos de tesouras cirúrgicas, que têm aparência semelhante, mas funções diferentes. E agora vem a parte principal do nosso episódio. O que é que faz de fato algo ser patenteável? E a resposta disso, João, está principalmente no artigo 8º da LPI. Muito bom, Sofia. E é importante a gente lembrar que para que a gente possa conceder, né, o título de patente, a invenção, né, um processo ou produto, precisa cumprir três critérios cumulativos, sendo eles: primeiro ponto, a patente precisa ser uma novidade. Depois, ela precisa ter atividade inventiva. E, por último, ela precisa ter aplicação industrial. E é muito interessante isso, principalmente porque a gente pensa que tudo pode ser patenteado, né? Mas que algo muito importante da gente lembrar, por exemplo, como primeiro tópico, é a novidade. O que de fato é a novidade de uma patente? Ela não pode fazer, detalhe, não pode fazer parte do que a gente chama de estado da técnica. E afinal, o que é o estado da técnica? Geralmente causa muita confusão. Ele é tudo aquilo que já foi tornado público, seja no Brasil ou então no exterior, antes do registro, do pedido, do depósito daquela patente. Já a atividade inventiva, ela determina o seguinte: a invenção não pode ser algo óbvio, pensando no ponto de vista técnico. Ela precisa representar de forma exata um avanço técnico, um avanço tecnológico, dependendo da área, em relação ao setor da patente. E já quando a gente fala de aplicação industrial, significa que aquela invenção ela tem que ser passível de ser reproduzida em larga escala numa indústria ou então de ser usada nela, que pode ser tanto, inclusive, agrícola ou extrativa. Agora que a gente já conversou um pouquinho sobre os critérios, né, para que a gente possa tornar uma invenção algo patenteável, vamos mostrar aqui um exemplo de carta patente, tudo bem?
O titular dessa patente, né, que tem como título Inseticida Natural, é a nossa queridíssima UFMA, tá bom? E como inventores, nós temos a professora doutora Adriana Câmara, né, que é a nossa orientadora, e também temos a doutora Thais Mota Gomes. Ela fez esse projeto enquanto era aluna de medicina na UFMA. Muito interessante, né? Sim. Agora que a gente também mostrou aqui um exemplo de carta patente, né, de uma patente de invenção, eu vou falar um pouquinho mais sobre o modelo de utilidade, tá? O modelo de utilidade, assim como toda patente, precisa ser uma novidade, precisa ter aplicação industrial, mas o principal diferencial do modelo de utilidade é o ato inventivo. Tudo bem? Então, o que diferencia ela é o ato inventivo. Mas tão importante quanto saber o que é patenteável é também saber o que a LPI exclui da proteção por patente. E nisso, o artigo 10 é muito claro. Na verdade, ele traz uma lista imensa, né, sobre o que fica excluído, o que não é considerado uma invenção ou então um modelo de utilidade. Para falar um pouquinho mais disso, vou até pegar uma colinha aqui, porque realmente é bastante coisa, mas é importante a gente falar isso aqui de forma detalhada, porque vai ficar bem claro. Então vamos lá. Entre as principais exclusões estão, por exemplo, né? Vamos lá. Descobertas de teorias científicas e métodos matemáticos, concepções puramente abstratas, que não têm aplicação nenhuma no nosso cotidiano, métodos comerciais, financeiros, educativos ou publicitários, obras artísticas, literárias e científicas, né, como a gente falou no primeiro episódio, elas são protegidas pelos direitos autorais, tudo bem? Então, programas de computador, apresentação de informações, regras de jogo e métodos terapêuticos, métodos cirúrgicos, é importante a gente comentar disso, ou de diagnósticos, né, aplicados ao corpo humano, nada disso pode ser patenteável. Tudo bem? E também não são patenteáveis a parte ou todo de seres vivos ou de materiais biológicos, incluindo genoma e germoplasma, principalmente quando se trata de uma mera descoberta, né? Porque não tem um processo de desenvolvimento até a descoberta daquilo, por exemplo. Sim. E agora eu quero falar um pouquinho sobre o artigo 18 da LPI, que ele fala das proibições absolutas. Inicialmente, eu quero falar que a gente não pode patentear algo que possa ferir a ordem, a moral, os bons costumes, que possa fazer mal à sociedade brasileira. E a lei também exclui processos que, no geral, trabalhem na transformação do núcleo Isso. atômico, por exemplo, e, no geral, de seres vivos. Mas aqui tem uma exceção extremamente importante que a gente não pode deixar de citar, que são os micro-organismos transgênicos. E eles entram aqui. Um exemplo prático. Se a gente tiver um derramamento de petróleo em larga escala no mar, foi criado a partir desse problema prático, vários anos atrás, uma bactéria geneticamente modificada que trabalhava para fazer a decomposição daquele petróleo e transformar em compostos que não fossem tão nocivos assim à natureza. Mas assim, esses micro-organismos transgênicos, eles também têm que seguir aqueles 3 critérios que a Isso. gente falou, e não podem ser uma mera Precisa ser uma descoberta. novidade, precisa ter atividade inventiva e também precisa ter aplicação industrial, né? Isso, justamente. Acho que é isso, né? Acho que a gente conseguiu destrinchar muito bem sobre as patentes. Espero que você tenha gostado desse episódio, espero que você tenha se interessado ainda mais por esse universo fantástico das patentes e convidamos você aos nossos próximos episódios. Justamente. Até porque entender bem esses critérios evita frustração, economiza tempo e Sim. também incentiva cada vez mais e instrui também os inventores, os criadores, Sim. a cada vez trazerem mais esse motor de desenvolvimento, por exemplo, para o Maranhão e para o mundo. Então, muito obrigada a você que nos assiste, obrigado, João Marcos, também pela Obrigado, companhia. Sofia. Então, a gente se vê no próximo episódio. Até a próxima, pessoal.